Hoje iremos falar de um garoto, que reencarnou mais de 1000 vezes se lembrando de suas vidas passadas, e agora na sua última vida ele tem todas as habilidades que ele já teve em vida, e vai usar isso para exterminar a humanidade. Tudo começa com um garoto de olhos azuis ferido no meio de uma guerra, se lembrando de uma mulher em sua memória, falando para ele não ficar olhando pro nada enquanto estivesse com alguém, e aquela pessoa parecia ser muito especial para ele, mas é interrompido por tanques de guerra apontados em sua direção prontos para atacar, quando descobrimos que ele massacrou um exército sozinho que estava atrás dele. E era como se toda a tropa do país estivesse atrás dele, atirando no garoto de todas as formas possíveis, enquanto ele parece ativar algum poder especial que deu a ele super força, causando um grande terremoto ao pisar seus pés no chão, que derrubou e explodiu todos que estavam tentando matar ele, e antes que aquilo continuasse, descobrimos mais sobre a sua história. Começando um monólogo que estava percorrendo através de todo o mundo, perguntando qual seria a melhor maneira de descrever ele, que sempre reencarnou em diferentes espécies de animais ou seres vivos, nascendo e morrendo várias vezes enquanto tinha memórias de todas as vidas que viveu, até que em uma vida de elegante, fala que foi morto mais uma vez por um ser humano, que são os únicos seres que ele odeia, porque eles matam por diversão ou para caça e não por necessidade, mudando os seus métodos. Constantemente que faz as contramedidas das suas vidas irrelevantes. E toda vez que ele estava perto da morte ele tinha as mesmas perguntas: que tipo de criatura eu vou ser dessa vez? Por que eu tenho essa habilidade de reencarnar? E quando tudo isso vai finalmente acabar? Falando que não queria renascer mais uma vez, mas não adiantava nada, ele continuou voltando a nascer sentindo uma grande dor, mas pelas suas experiências, quanto mais dor ele sente, mais chances de ser um animal no topo da cadeia alimentar, e assim que ele abriu os seus olhos mesmo sendo um bebê, reconheceu que nessa vida, era um dos únicos seres que ele odiava, um ser humano. O nome do protagonista era Li Jian, uma criança que pela primeira vez tinha um nome, dizendo que a vida humana era complicada, que os humanos se dividiam em raças e países mesmo sendo a mesma espécie, com todas as coisas tendo um significado e nome. E a sua mãe estava ficando preocupado com ele, porque ele não falava e não tinha reação alguma desde que nasceu, mesmo sem problema médico algum, mas começaram a considerar que isso era um problema psicológico, mas sua mãe, que se chamava Oeuxiu, pensava que o médico estava doido em mandar o seu filho para um hospital de gente maluca, mas era só porque ela era burra e estúpida segundo o menino, ela perdeu o seu pai e seu marido na guerra, mas ainda tinha o seu filho para tomar conta, e fazia de tudo inclusive vender vegetais em um mercado para manter os dois. E de noite ela sempre falava, eu te amo para seu filho, acreditando que se ele crescer ouvindo coisas boas iria crescer melhor, e falava aquilo toda hora mesmo sem ter resposta alguma ou reação do menino, que nem sequer entendia o que ela estava falando, porque todas as outras vidas do Jian eram animais ou plantas, mas ele também não odiava aquela sensação aconchegante ao ouvir as palavras da sua mãe. Mas nessa vida dele, tinha uma coisa diferente, além de lembrar de todas as suas outras vidas, ele também tinha as habilidades das outras vidas, e no meio disso ele se encontrou com algumas pessoas ruins que estavam tentando matar um homem que fugiu deles, enquanto ele observava do topo de um poste querendo usar os seres humanos como teste para esse seu novo poder, pulando lá de cima usando as habilidades de um sapo, e avançando como um guepardo na direção deles, e acertar um soco com a força de um dinossauro pré-histórico, como se fosse um super-humano especial, matando aquele homem em somente um golpe experimentando todos os seus mais novos poderes, mas lá no fundo mesmo sem saber o motivo, ele tinha certeza que essa era a sua última vida, e finalmente poderia morrer, com um sorriso no rosto vendo o desespero do humano atrás dele. E enquanto todos estavam com medo dele e do tipo de monstro que ele poderia ser, um dos homens avançou e deu um soco na cara do Jian, fazendo ele perceber que se não manifestar nenhum poder ele continua sendo somente um humano como todo outro, porém quando ia receber mais outro soco daquele mesmo cara, ativou a habilidade de tartaruga, que fez a sua pele ficar dura como a do animal, quebrando a mão do homem, e logo depois enforcando ele com a força de um chimpanzé, usando só uma das mãos. Falando que enquanto ele puder manifestar, ele pode ser qualquer coisa que ele já foi. Mas antes que ele pudesse dar um soco e finalizar o homem, um dos que estavam observando atirou no meio da barriga dele, e por não ter nada ativado, atravessou perfeitamente, que depois de ser abandonado no meio da rua com outro homem que desmaiou,
percebeu que era a mesma arma que o matou em outras vidas, e estava doendo demais, mas ele não iria morrer ali, usando uma habilidade do pepino do mar para cuspir a bala e fechar o seu ferimento na barriga, sobrevivendo por conta de um instinto animal que tinha dentro dele. Mas para ele não fazia sentido que um corpo tão pequeno tivesse um poder assim tão grande, e de longe ele ouve a sua mãe desesperada chamando pelo seu nome, mas ignorou e continuou andando para o outro lado, pensando que conseguia caçar e não precisava mais dela por perto, mas de algum jeito ele ainda sentia falta daquelas palavras que ela dizia toda noite, e faziam ele se sentir bem, mas ainda deixou a sua mãe sozinha por 4 dias seguidos, enquanto ele não estava mais conseguindo sobreviver. Sozinho, cheio de dores na barriga por causa da comida que ele comia, que não era para humanos, comendo diversos animais venenosos ou não, fazendo ele ficar doente, pensando que havia chegado a hora da sua morte, mas não se importava. Mas antes disso acontecer, por acaso a sua mãe achou ele caído no meio da floresta correndo para abraçar ele depois de tanto tempo separados, enquanto o protagonista estava com fome e queria a comida que a sua mãe fazia para ele, e como não conseguia fazer ela parar de chorar, ao invés disso, disse aquelas palavras humanas que não conseguia entender, falando que amava sua mãe, as primeiras palavras de toda a sua vida, mas ao contrário do que o Jai esperava, ela fez foi chorar mais ainda de felicidade, fazendo ele notar que o pôr do sol naquele dia estava especialmente belo. E ele decidiu ficar mais um pouco daquele jeito, até que ele se torne independente e vai tentar viver uma vida humana. Mas o que ele fez naquele dia acabou chegando nos ouvidos de algumas pessoas perigosas, enquanto aquele homem de antes ficava falando que matou o menino monstro para salvar o detetive, mas ninguém acreditava naquele cara comum. Até mesmo o homem que iria morrer mentiu para esconder todo aquele segredo com ele mesmo, pensando que seria melhor daquele jeito. E depois daquele dia, a Eoshio sempre segurou a mão do Jain para garantir que ele não iria mais para longe dela, e ele não odiava aquela mão quentinha com um sorriso, mas também sabia que isso poderia se tornar um problema, e a sua mãe também só era legal com ele, sendo agressiva e dramática com todos os outros que faziam algo com seu filho e falavam mal dele, ou a ela mesma, criando uma enorme cena sobre ela morrer por causa de um lugar que ela vendia no mercado, desde antes o seu filho nascer. Era como se ela estivesse constantemente lutando contra todo mundo, e conforme o tempo foi passando, Jain ficou acostumado com a sua vida humana colhendo flores junto com a sua mãe, e toda vez que ele pensava em ir embora, segurava a mão quente e dura dela e ficava ao seu lado, perguntando por que ela está sempre lutando, dizendo que o motivo era que ela fazia isso para proteger o seu filho. Quando veio um forte vento que fez a flor que ela colheu voar para longe, e ao mesmo tempo fez o protagonista querer ficar mais tempo perto da Eoshio, e não ir embora de novo. Isso era até que aquele homem que o Jain quase matou, encontrou o pequeno monstro daquele dia. E logo depois ouvimos falar da sobrevivência do mais forte, os mais fracos se tornam comida dos mais fortes. Essa é uma lei que se aplica a todos os seres existentes, porém existem algumas mortes que não tem como entender, todas causadas pelos humanos, morrendo para virarem roupas, evolução da ciência, decoração para humanos, ou até para diversão, e era por isso que o Jain odiava os humanos. Até que se passaram 12 anos desde o dia que o protagonista nasceu, e ele finalmente estava acostumado com a vida humana, mas as coisas estavam mudando muito, com as construções maiores e ruas largas, e uma grande fábrica que apareceu perto do rio onde eles moravam, que derramava poluição lá dentro a cada segundo, e sua mãe doente depois de ter comido algo contaminado do rio, que o Jain reconheceu que faria mal por instinto e não comeu naquele dia, e acabou tendo que cuidar da sua mãe doente, de cama. E o protagonista tinha que ir para a escola, e logo depois ficar no lugar da sua mãe para vender comida no mercado, pensando que os humanos causam dor para seu próprio benefício, mas não queria que a Eoshio fosse essa pessoa com dor, até que apareceu alguém querendo comprar uma de suas maçãs, mas a verdade é que a sociedade tinha diversas leis e limites que não devem ser ultrapassados, e o Jain havia quebrado aquela única lei que ninguém deveria, assassinato, fazendo aquele detetive aparecer mais uma vez na sua frente, dizendo que não apareceu mais cedo porque queria ver como que um monstro vive, e por que ele ainda estava fingindo ser um humano normal.
Mas ele ficou calado sem responder nada, até se deixou ser preso pelos homens que estavam ali, dizendo que ele estava sendo investigado por espionagem, e que se ele for um espião a sua mãe também deve ser uma, e que eles já enviaram outros homens para irem buscar ela também, mesmo sabendo da condição que ela estava agora, e provavelmente não iria aguentar a investigação naquele estado. O que deixou o protagonista irritado com aquele homem, ativando então outra de suas habilidades para quebrar as correntes, e todo o chão que estava em sua volta, deixando todos surpresos enquanto ele saía correndo em alta velocidade para longe, chamando o garoto de monstro, mas a verdade é que ele estava sendo subestimado, porque o menino podia se tornar qualquer coisa que ele quiser, e naquele dia ele se tornou uma calamidade. E a próxima coisa que a gente vê é o protagonista muito mais velho, andando sozinho no meio da cidade tentando se esconder, e que a única razão pelo qual os humanos são o centro do mundo, mesmo com uma base fraca, é a sua linguagem que permitiu que os humanos pudessem construir civilizações, muito mais rápido que qualquer outra espécie, e o protagonista também aprendeu a língua deles, principalmente a de sua mãe que havia partido, e fica se perguntando se esse seu poder é uma bênção ou uma maldição. E poderemos descobrir como foi que isso tudo realmente aconteceu, partindo do momento que o Jain foi correndo para casa, impedir que sua mãe também fosse levada pela polícia de forma injusta, concentrando toda a força em suas pernas para saltar enormes distâncias, e chegar ainda mais rápido onde precisava, determinado a salvar ela. E nós vemos o lado de um dos policiais que estava com aquele detetive, que mandou todos que podia atrás do monstro, e aquele homem tentou impedir que levassem o menino, e o motivo disso foi que ele ficou com medo do garoto. E na casa do Jain, os policiais chegaram lá mais rápido do que o menino, e já estavam indo levar a mãe dele embora, mas ele chega voando do outro lado e aparece logo atrás deles, dizendo que era a criança que morava ali naquela casa, fazendo eles acreditarem que tinham cometido um erro e estavam na casa errada. Só do mesmo jeito iriam seguir as ordens e levar o garoto para investigação de espionagem, mas antes disso acontecer a mãe dele abre a porta se arrastando pela doença, perguntando o que estava acontecendo ao ver o seu filho lá fora, e ela vendo que estava com problemas começou a chamar todo mundo da vizinhança, falando que queriam sequestrar o seu filho tentando chamar ajuda, mas só estava piorando as coisas ainda mais pro lado deles. E a gota d'água para o protagonista foi ver um deles dando um soco na cara da Eushio, fazendo ele sentir algo que não sabia o que era, se parecendo com um arrepio que provocava sua raiva, e desse jeito ele perdeu toda a sanidade, atacando e matando todos os homens que estavam ali de uma só vez, de uma maneira brutal. E infelizmente ao mesmo tempo fez a sua mãe chorar mais uma vez por causa dele. Isso era até chegar aquele detetive mais uma vez com vários policiais, falando que o menino era um verdadeiro monstro que matou todos aqueles homens, e antes que o Jain fizesse algo contra eles, a sua mãe correu na sua frente mesmo estando doente e falou que era tudo sua culpa, e foi ela que matou todos aqueles homens, se entregando no lugar do seu filho que não havia feito nada, que fez o Jain se lembrar do motivo pelo qual ela luta tanto, que era para proteger ele, e vendo essa cena ele chorou pela primeira vez como uma criança normal. Se quiser parte 2 se inscreva no canal e deixe o like, que cada um de vocês contam pra gente.